Olá, meu nome é Letícia e iremos falar sobre probabilidade e cara e coroa. Primeiro, iremos abordar sobre alguns tópicos sobre probabilidade e depois explicaremos como a probabilidade pode se relacionar com cara e coroa. O que é probabilidade? Probabilidade é a área da matemática que estuda o comportamento de eventos aleatórios. No mundo em que vivemos, estamos cercados de acontecimentos que podem ser previstos e a probabilidade acaba buscando soluções para conseguir prever resultados dos chamados experimentos aleatórios, sendo base para tomadas de decisões. As estimativas matemáticas são sempre feitas com base na estatística e na probabilidade, área fundamental para a análise do comportamento desses fenômenos. É por meio de uma probabilidade, por exemplo, que podemos saber desde a chance de obter cara ou coroa no lançamento de uma moeda e até a chance de erro em pesquisas. Assim sendo, podemos definir a probabilidade como a área da matemática que estuda a chance de um determinado evento ocorrer. Experimento aleatório é aquele que, mesmo realizado diversas vezes nas mesmas condições, possui um resultado imprevisível. Esse é o caso dos diversos sorteios da Mega Sena que são realizados sempre nas mesmas condições. Ainda que a gente conheça todos os resultados dos últimos sorteios, é impossível prever qual será o resultado do próximo. Caso contrário, todas as pessoas com um pouco de dedicação conseguiriam acertar os próximos números. Isso acontece porque estamos trabalhando com um experimento aleatório, no qual é impossível prever o resultado. Outro exemplo bastante comum é o lançamento de um dado comum não viciado. Sabemos que os resultados possíveis no lançamento é qualquer número entre 1 a 6. Ainda que a gente consiga estimar um intervalo de possíveis resultados, esse é um experimento aleatório, já que não é possível saber qual será o resultado do lançamento. O meu nome é Emanuele e eu vou começar falando sobre espaço amostral. Em um experimento aleatório, não conseguimos prever o resultado com exatidão, porém é possível prever os resultados possíveis. Dado um experimento aleatório, o conjunto formado por todos os resultados possíveis é conhecido como espaço amostral, que também pode ser conhecido como conjunto universo. É sempre um conjunto normalmente representado pelo símbolo grego, ômega. Em muitos casos, o nosso interesse não é a listagem do espaço amostral, mas sim a quantidade de elementos que ele possui. Por exemplo, ao lançar um dado comum, temos que ômega pode ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dessa maneira, o resultado de um experimento aleatório, mesmo que não seja previsível, sempre pode ser encontrado dentro do espaço amostral referente a ele. Como os espaços amostrais são conjuntos de resultados possíveis, utilizamos as representações de conjuntos para esses espaços. Para calcular a probabilidade, é essencial conhecer a quantidade de elementos no espaço amostral, ou seja, qual é a quantidade de resultados possíveis para um determinado experimento aleatório. Outro exemplo é o espaço amostral do lançamento de uma moeda por 2 vezes consecutivas. Os resultados possíveis são ômega cara a cara, cara coroa, coroa cara ou coroa coroa. Bom, agora eu vou falar sobre ponto amostral. Conhecendo o espaço amostral de um determinado experimento aleatório, o ponto amostral é entre os resultados possíveis desse experimento. Por exemplo, ao lançar um dado comum e observar sua face superior, temos como ponto amostral o número 1, pois ele é um dos resultados possíveis. Sendo assim, qualquer um dos resultados possíveis é um ponto amostral. Bom, agora eu vou falar desse primeiro exemplo, que é de espaço amostral. Bom, numa gaveta existem 2 meias pretas e 2 brancas. Retira-se aleatoriamente 2 meias e aí ele cita, determine o espaço amostral. Bom, só pode ser todas as possibilidades possíveis. E pode ser 2 meias pretas, como também uma meia preta e uma meia branca e uma meia preta e 2 brancas. Nesse segundo exemplo, uma letra escolhida ao acaso entre as letras da palavra Maranhão. Qual é o espaço amostral? Bom, só pode ser ômega, M, A, R, N, H e O. Teremos apenas as letras que não são repetidas.
Nesse outro exemplo, na experiência de retirar uma carta de um baralho comum de 52 cartas, temos o ponto amostral é a carta e o espaço amostral é o conjunto S de todas as cartas do baralho, portanto, 52 cartas. Olá, eu sou a aluna Eduarda dos Santos e irei iniciar o tópico de evento e logo em seguida abordar cálculo da probabilidade. O evento a gente calcula a probabilidade de eventos que acontecem. Então, para compreender a fórmula da probabilidade, o conceito de evento é essencial. A gente conhece como evento qualquer subconjunto do espaço amostral. No lançamento de um dado, por exemplo, podemos encontrar vários eventos, como o subconjunto com os números pares. Há dois tipos de evento. O evento certo, que é um evento conhecido como certo, porque quando ele tem 100% de chance de acontecer, ou seja, é um evento que temos certeza de que ele acontecerá. Já o evento impossível é quando ele possui 0% de chance de acontecer, ou seja, é literalmente impossível de acontecer. Entrando no tópico de cálculo da probabilidade. Dado um experimento aleatório, a gente pode calcular qual é a probabilidade desse evento acontecer, por meio da razão entre o número de elementos do evento e número de elementos do espaço amostral. Ou seja, a probabilidade ela é calculada por meio de uma divisão simples, bastando dividir o número de eventos pelo número de resultados possíveis, conforme se vê na fórmula. PA é a probabilidade do evento A. NA é o número de elementos no conjunto A, caso favoráveis. N, esse símbolozinho, é o espaço amostral. Então, ele é o número de elementos do conjunto, caso possíveis. De origem europeia, criado na Roma Antiga, eu vos apresento Karokoro. Bom, eu sou a Luna Samara da Com 41 e eu vim falar um pouco desse jogo para vocês. Bom, mas vamos lá. O que se baseia o jogo Karokoro? Bom, ele é um jogo bem simples na real, que é, no caso, a gente pegar uma moeda e atirar em direção ao ar e verificar o lado que vai cair voltado para cima. E no caso, a alternativa que der, né, a gente pode usar, como por exemplo, para resolver uma disputa entre duas partes. Vamos colocar assim. E vamos lá. Vamos tentar entender como é que isso se aplica na questão de probabilidade. Porque a probabilidade ela vai dizer quão provável uma moeda ela tem, qual a probabilidade de aparecer, qual é o lado que quantidade de lados que pode cair, entendeu? Vamos lá, no caso, a probabilidade teórica. Botando em cálculo, vai ficar P igual a 1 sobre 2, que vai dar meio. Mas, vamos explicar isso. O que que é? O que que é cada número desse? Por que que está dividindo esse, né? Bom, no caso, a moeda ela tem dois lados, né? E no caso ali, tá falando que ela vai ter a mesma probabilidade de aparecer. Por quê? O P, no caso, ele está relacionado o lado cara. Aí vai ficar. O 1 significa a quantidade de cara do lado caras que a moeda caiu. E o que está dividindo é o total de vezes que a moeda foi jogada. Então, quer dizer que se for jogada duas vezes e uma foi cara, então quer dizer que a outra foi coroa. Aí deu meio, entendeu? Aí isso em teoria. Mas vamos de experiência, né? Vamos de um exemplo, né, experimental. Bom, vamos falar de uma questão aqui que é o Davi, ele jogou uma moeda 20 vezes e oito dessas vezes, né, deu o cara. Aí, vamos botar assim, em base desse resultado, né, vamos falar da questão de probabilidade. Aí, como eu disse, P, né, do lado da cara, igual o número de jogadas do lado do cara sobre o número total de jogadas. Aí ficou 8 sobre 20 dividindo por 4, né, para simplificar, 2 sobre 5, que deu 0,4. Mas aí você me pergunta,
Por que que o resultado teórico não dá exatamente igual ao resultado experimental? O que acontece é, nem sempre o resultado teórico vai dar igual ao experimental. Só depois de muitas tentativas que talvez, quer dizer, que eles vão se aproximar, né? Às vezes acontece de no começo dar